Antes de qualquer coisa hoje, respire. Deus quer te lembrar que ainda está aqui. Talvez o amor dentro da tua casa tenha esfriado. Talvez as palavras se tornaram curtas e os silêncios longos. Mas hoje, o Espírito Santo quer restaurar algo profundo. O laço que Ele mesmo uniu. Essa oração é por casamentos feridos, por corações cansados e por lares que precisam voltar a respirar amor e presença. O casamento é o lugar onde Deus escolheu habitar entre duas almas que decidiram caminhar juntas. Mas com o tempo, as tempestades da vida, as cobranças e o orgulho criam muros invisíveis. E aquilo que começou com promessas de eternidade passa a doer em silêncio. Se você sente que o seu relacionamento está em guerra, fique até o final. Deus vai falar com você hoje. Não é por acaso que você está aqui. Deus viu as tuas lágrimas, ouviu as orações feitas à noite, quando ninguém mais sabia. Ele conhece as palavras que você engoliu para não ferir e as que você disse e se arrependeu. Hoje, o Espírito Santo quer curar o que o tempo desgastou e reacender o que parecia perdido. Ore comigo, ore a palavra e viva a presença de Deus. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Marcos 10, 9. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, 14. Dois são melhores que um, pois tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Eclesiastes 4, 9. Essas palavras não são apenas mandamentos, são promessas. Onde há amor, há força. E onde há perdão, há recomeço. A palavra nos lembra que o amor é o laço da perfeição. Não um amor humano e passageiro, mas o amor que nasce do próprio Deus. É esse amor que cura feridas, sustenta nos dias difíceis e mantém de pé quando tudo balança. Hoje, vamos orar para que esse amor volte a reinar dentro do teu casamento. O amor, quando nasce, é leve. Mas com o tempo vem o cansaço, as diferenças, as feridas, promessas são testadas e o coração aprende o peso da convivência. Mesmo assim, o casamento continua sendo um campo sagrado. Deus não criou o casamento para ser prisão, mas refúgio. E onde há duas pessoas dispostas, o Espírito Santo pode reconstruir o que se quebrou. Talvez hoje vocês vivam sob o mesmo teto, mas com corações distantes. Dormem juntos, mas não se ouvem mais. Conversam, mas sem alma. Mas saiba, o amor de Deus é especialista em reacender brasas apagadas. Ele sopra sobre o que parecia cinza e transforma silêncio em reconciliação. O casamento não é sobre sentir o mesmo, é sobre escolher o mesmo todos os dias. Deus ainda pode restaurar, mesmo quando o respeito foi ferido, quando a admiração se perdeu, quando as palavras já cansaram. O Senhor não olha para o que se partiu, Ele olha para o que pode nascer das ruínas. O milagre não está em esquecer o passado, mas em deixar Deus escrever o novo capítulo. O amor que Ele planta resiste à dor, floresce no deserto e vence o tempo. Talvez você diga, mas eu já orei tanto e nada mudou. O problema é que às vezes pedimos a Deus para mudar o outro, quando Ele quer começar por nós. A cura de um casamento começa no coração de quem decide perdoar. Quando o orgulho se cala, a presença fala. E onde a presença entra, o amor volta a respirar. Deus está restaurando dentro de você o que Ele ainda vai restaurar entre vocês. Há casamentos que sobrevivem ao tempo, mas não há falta de oração. A rotina seca o que o Espírito queria regar. Mas quando o casal volta a orar junto, o ambiente muda. O lar volta a ser altar. E o altar é o lugar onde o fogo nunca apaga. Deus quer transformar o teu lar em um altar novamente. Um lugar onde a fé une o que o mundo tentou separar. O casamento foi o primeiro presente que Deus deu à humanidade. Antes de criar a igreja, Ele criou a família. Antes do templo, Ele criou o lar. Por isso, quando um casal ora, o céu se manifesta. Satanás odeia casamentos porque sabe que um lar em unidade carrega poder.
Mas hoje, Deus está erguendo muralhas de proteção ao redor da tua casa. Quando o amor parece ter acabado, o Espírito Santo se torna o combustível. Ele ensina a amar de novo, a entender sem exigir, a ouvir sem interromper. Ele devolve o brilho no olhar e a ternura nas palavras. E o que era apenas convivência volta a ser aliança. Não é tarde demais para recomeçar. Deus é o Deus dos recomeços, inclusive dentro do casamento. Lembre-se, um casamento restaurado começa com uma decisão espiritual, a decisão de deixar Deus entrar no meio. Quando Ele está no centro, o lar se torna refúgio, o amor amadurece e o perdão cria raízes. Tudo muda quando o casal ora, porque quem ora junto aprende a lutar junto. O amor verdadeiro não é ausência de conflito, é presença de compromisso. Deus está restaurando casamentos neste exato momento. Há promessas voltando à vida, palavras sendo desfeitas e corações sendo quebrantados. O Espírito Santo está soprando perdão onde havia orgulho. Você não está ouvindo essa oração por acaso. É porque Deus quer lembrar que ainda há esperança. O amor pode renascer quando é regado pela presença. A restauração não começa quando o outro muda, mas quando você se permite ser curado. Deus quer tratar feridas antigas, curar memórias e tirar pesos invisíveis do teu coração. Deixe Ele cuidar de você primeiro. Ele vai restaurar o casal, mas começa restaurando a alma. A cura de um casamento sempre passa pela cura individual. E é assim que o amor volta a ser santo. A Bíblia está cheia de casais imperfeitos que viveram milagres reais. Porque Deus nunca precisou de perfeição. Ele precisa de entrega. Abraão e Sara erraram, duvidaram e até riram da promessa. Mas Deus cumpriu o que havia dito. O casamento deles foi a prova de que a fé, sustentada em meio à espera, se transforma em bênção. O mesmo Deus que restaurou a fé deles pode restaurar a de vocês. Lembre-se de Isaac e Rebeca. Eles começaram com amor, mas enfrentaram o peso da diferença e da distância emocional. Ainda assim, Deus manteve o plano e preservou a linhagem da promessa. Casamentos são feitos de ajustes, de renúncias e de perdão diário. Não há relacionamento que sobreviva sem graça. E a graça é o amor que continua, mesmo quando o outro não merece. Pense em Ruth e Boaz. Ela havia perdido tudo, marido, lar, esperança, mas Deus a levou de volta a um campo de redenção. Boaz representa o cuidado do Senhor, alguém que cobre a vulnerabilidade, que protege e acolhe. Assim é Deus em cada casamento. Ele cobre as falhas, sara o passado e dá um novo nome à história. José e Maria também nos ensinam sobre confiança. Quando tudo parecia confuso, José decidiu não expor Maria, mas ouviu a voz de Deus e permaneceu. O amor verdadeiro não humilha, ele protege. E quando o casal aprende a ouvir a Deus acima das opiniões, o casamento se torna inabalável. O segredo não é entender tudo, é crer que Deus está no meio de tudo. Há ainda a história de Oséias e Gomer, um amor ferido que foi chamado a perdoar. Deus pediu a Oséias que amasse de novo quem o havia traído. Foi a forma divina de mostrar que o amor dele nunca desiste. Essa história revela um princípio eterno. O amor que perdoa é o amor que mais se parece com o de Deus. E se Ele te chama a perdoar, é porque vai te dar força para isso. O casamento é a representação viva do amor de Cristo pela Igreja. Um amor que se entrega, que serve e que permanece. Quando você escolhe amar como Cristo amou, o lar se torna reflexo do céu. Não é sobre romance, é sobre aliança. E toda a aliança sustentada por oração se torna inquebrável. O amor humano falha, mas o amor espiritual permanece firme. O que esses casais têm em comum não é a ausência de dor, mas a presença de fé. Eles erraram, choraram e se levantaram juntos. E o mesmo Deus que caminhou com eles, caminha hoje contigo. A história de vocês ainda não acabou.
Deus não encerra capítulos sem antes escrever redenção. Se houver espaço para a presença, haverá recomeço. Deus é especialista em restaurar alianças quebradas. Ele não apenas conserta, ele transforma. O que antes era ferida se torna testemunho. O que era distância se torna aprendizado. O amor que passa pela presença nunca volta igual. Volta maduro, profundo e firme. E se você permitir, ele fará do teu casamento um altar vivo da graça. O amor não se mantém com grandes gestos, mas com pequenas escolhas diárias. Um olhar que escuta, uma palavra que acolhe, um silêncio que entende. O casamento não desaba de uma vez. Ele se desgasta quando o cuidado é esquecido. Mas Deus está restaurando o cuidado entre vocês. O Espírito Santo quer reacender o respeito, o afeto e a empatia dentro do teu lar. Aprenda a falar com amor e a ouvir com paciência. Nem toda resposta precisa ser dita e nem todo silêncio é rejeição. Peça ao Espírito Santo para traduzir suas emoções antes de falar. Ele ensina a linguagem do perdão, que é mais forte que o orgulho. Um lar cheio de presença é aquele onde ambos escolhem ser cura, não ferida. Casamento é lugar de parceria, não de competição. Um não foi feito para vencer o outro, mas para vencer juntos. Quando um cai, o outro levanta. Quando um se cala, o outro ora. Quando um se perde, o outro espera. Esse é o ciclo do amor maduro. Aquele que sobrevive às tempestades, porque aprendeu a confiar. E onde há confiança, há descanso. Talvez a rotina tenha apagado o brilho dos primeiros dias, mas Deus é especialista em reacender o que parecia comum. Ele transforma a rotina em adoração e os gestos simples em demonstrações do amor dele. Prepare um café, escreva uma carta, abrace sem motivo. Esses detalhes reacendem o coração e lembram que o amor é decisão diária. Agora, feche os olhos por um instante. Visualize a sua casa. Veja os cômodos, as paredes, as memórias. Perceba o Espírito Santo caminhando por cada espaço. Ele toca os lugares que foram palco de discussões, silencia os gritos do passado e sopra paz sobre os móveis, as fotos e o ar. O ambiente muda quando a presença entra. Imagine agora você e o seu cônjuge de mãos dadas. Mesmo que hoje isso pareça distante, veja pela fé. A presença de Deus está entre vocês, unindo o que parecia quebrado. A distância emocional começa a se encurtar e o amor começa a respirar de novo. Sinta a atmosfera sendo purificada. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia mágoa, entra graça. Respire fundo, inspire presença, expire preocupação. O Espírito Santo está restaurando a comunhão no teu lar. Ele está colocando palavras novas na tua boca e paciência nova no teu coração. O amor está voltando ao lugar certo, ao centro da casa. E onde há amor, o inimigo não tem voz. A presença de Deus está estabelecendo paz permanente entre vocês. O perdão é a chave que destranca o futuro. Perdoar não é esquecer, é libertar-se do peso de tentar mudar o passado. Você não precisa vencer uma discussão, precisa vencer a dor. E quando perdoa, você se torna mais livre do que quem foi perdoado. Deus quer te ensinar a perdoar com o mesmo amor com que Ele te perdoou. O amor que perdoa é o amor que vence. Agora, em silêncio, diga dentro de si: Senhor, habita no meu casamento. Essa frase simples é uma entrega. Deixe Deus entrar entre as conversas, os planos e os sonhos. Quando Ele ocupa o centro, tudo o que estava torto se alinha. Deixe a paz fluir pelo ambiente como um perfume suave. A presença dele é o elo que sustenta o amor verdadeiro. O casamento é mais do que um acordo. É uma aliança diante de Deus. E toda aliança selada pelo Espírito tem propósito eterno. O inimigo não luta contra o casal por causa do que vocês são hoje, mas por causa do que ainda vão ser em Deus. Há poder quando um homem e uma mulher permanecem firmes na presença. O lar que ora se torna muralha espiritual contra todo o mal.
O Senhor está restaurando não apenas o relacionamento, mas o propósito do casal. Ele quer usar vocês como testemunho vivo de que o amor vence o tempo. Casamentos que oram juntos se tornam ministérios disfarçados de rotina. Cada abraço, cada gesto, cada reconciliação é uma pregação silenciosa sobre a fidelidade de Deus. O amor de vocês pode curar outros. Toda promessa demora o tempo exato para amadurecer. Não se desespere se ainda não viu mudanças. Deus trabalha no silêncio, nas pausas, nos detalhes que você não percebe. O amor que é processado na presença cresce com raízes profundas. Ele não depende de emoção, mas de convicção. E quando for o tempo certo, o fruto da promessa vai aparecer. Doce, firme e eterno. Há lares que Deus está reacendendo neste exato momento. Casamentos sendo libertos de mágoas, palavras sendo desfeitas, corações sendo curados. O Espírito Santo está entrando onde a conversa se calou, restaurando o que parecia impossível. Deus está renovando votos invisíveis, alianças espirituais que o tempo não quebrou, apenas adormeceu. O amor está sendo despertado pela presença. A promessa é clara. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando Deus é a terceira dobra, o casamento se torna inquebrável. Ele sustenta quando as forças acabam, une quando os corações se afastam e protege quando o inimigo se levanta. Convide o Espírito Santo a ser parte dessa aliança todos os dias. O amor que permanece em Deus não se desfaz, floresce. Deus não quer apenas consertar casamentos, Ele quer santificá-los. Porque um casamento curado é lindo, mas um casamento consagrado é poderoso. Quando o casal se entrega à presença, o lar se torna altar, e o altar gera milagres. O Espírito Santo habita onde há rendição. E hoje Ele te chama a consagrar novamente a tua aliança. Este amor é teu, Senhor. O amor humano se cansa, mas o amor divino renova. O amor humano argumenta, o amor divino serve. O amor humano cobra, o amor divino oferece. E é esse amor, o amor do Espírito, que Deus quer derramar sobre o teu casamento hoje. O amor que cura feridas sem exigir explicações e constrói pontes onde antes havia muros. Esse é o amor que vence tudo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora me coloco diante de Ti em intercessão por este casamento. Tu conheces as dores que não foram ditas, os silêncios que ferem e as distâncias que cresceram. Mas também conheces o poder da Tua presença, que transforma o impossível em recomeço. Hoje te pedimos, visita este lar, restaura o amor e faz de novo o que só o Teu Espírito pode fazer. Deus, entra nesta casa com Tua luz. Apaga as lembranças que machucam, desfaz as palavras que foram ditas em raiva e cura os corações cansados. Tira o peso que o orgulho colocou sobre o relacionamento. Onde há mágoa, planta perdão. Onde há culpa, coloca graça. Onde há silêncio, faz florescer o diálogo outra vez. Sopra o Teu amor sobre este lar, Senhor. Pai, eu oro por este casal que talvez nem saiba mais como conversar. Restaura a amizade, devolve a leveza e reaviva a ternura. Toca as mãos que se afastaram e faz com que se reencontrem em paz. Cura a memória das brigas e substitui o ressentimento por compaixão. Que cada olhar volte a carregar respeito, carinho e admiração. Sopra amor novo, fresco, puro. Senhor, cobre com Teu sangue este casamento. Protege contra toda interferência espiritual, toda inveja, toda seta do inimigo. Ergue muralhas ao redor desta família e sela com Teu nome a aliança feita diante de Ti. Nenhum mal prosperará neste lar, porque onde o Teu Espírito habita, o inferno recua. Enche a casa com Tua paz e faz o Teu amor reinar entre eles. Pai amado, ensina este casal a se perdoar. Dá-lhes coragem para admitir erros, humildade para pedir perdão e sabedoria para recomeçar. Apaga a lembrança do que fere e grava na memória o que edifica.
Tira do coração o medo de amar de novo. Renova os votos invisíveis da fidelidade e da esperança, que o amor deles seja reescrito pela tua graça. Senhor, eu clamo por restauração. Restaura o respeito, a amizade, a confiança e o desejo de caminhar juntos. Sopra vida sobre o que morreu, renovo sobre o que cansou, fé sobre o que duvidou. Faz brotar entre eles o amor do início, mas com a maturidade da fé. Toca o coração de ambos e mostra que ainda há propósito, promessa e futuro em comum. Deus, eu oro pelos casais que estão separados. Tu sabes onde há corações feridos que ainda se amam, mas não sabem como voltar. Cria encontros divinos, abre portas para a reconciliação e quebra o orgulho que impede o perdão. Tu és o Deus dos reencontros. E o mesmo Deus que ressuscitou sonhos também pode restaurar alianças, traz de volta o amor que parecia perdido. Senhor, eu oro pelos lares que vivem em silêncio. Silêncio que pesa, que cria muros, que apaga o riso. Sopra a tua presença nesses cômodos, Senhor. Que a casa volte a ter alegria, conversas simples e risadas sinceras. Que o ambiente seja purificado da angústia e da solidão. Faz o amor habitar novamente no som do cotidiano. Pai, abençoa o futuro deste casamento, que cada novo dia seja um novo capítulo de graça. Guia seus passos, sustenta seus sonhos e protege o lar de toda tempestade. Seja o centro da casa, a base da união e o perfume das manhãs. Que cada decisão comece com oração e que o amor deles reflita o teu amor, constante, firme e eterno. Deus, eu te entrego este casal. Mesmo que hoje estejam distantes, eu declaro pela fé, o amor deles será restaurado. Haverá perdão onde houve ferida, riso onde houve dor e diálogo onde houve silêncio. Tu és o Deus dos começos, e esta oração é o início de um novo tempo. Eu profetizo, este casamento será um altar de milagres e testemunho da tua fidelidade. Agora, feche os olhos por um instante. Respire devagar. Imagine o teu lar sendo envolvido por uma luz suave, como um manto de paz. Essa luz é a presença de Deus cobrindo o ambiente. Os ruídos se calam, os corações se aquietam. O amor está voltando a respirar entre as paredes da casa. Sinta o Espírito Santo enchendo o ar de consolo e esperança. Nesse silêncio, o Espírito fala. Ele toca feridas antigas e transforma memórias em testemunhos. O passado não define mais o futuro. Deus está escrevendo um novo capítulo. O que parecia fim está se tornando começo. A dor deu lugar à cura e o peso cedeu à presença. Permaneça assim por um instante, apenas sentindo a paz que vem dele. Enquanto você ouve esta oração, o céu trabalha. Os anjos cercam o teu lar, o Espírito renova tua mente e a graça restaura o teu coração. Deus está presente e quando Ele está, tudo muda. O casamento que era luta se tornará testemunho. O lar que era campo de dor será campo de milagres. O amor está voltando a ocupar o trono que sempre foi dele. O Senhor te abençoará e a tua casa será um jardim regado. Isaías 58:11. NVI. O amor é semente e o perdão é água. Continue regando com fé. Mesmo quando parecer que nada cresce, o Espírito está agindo nas raízes. Haverá flores onde antes houve espinhos, e a presença de Deus será o perfume do lar. Senhor, abençoa cada casal que orou conosco. Que esta oração se transforme em um divisor de águas. Que o que era dor se torne propósito e o que era distância se torne comunhão. Renova alianças, reacende o amor e sela com teu espírito a união. Faz deste lar um altar, que cada novo dia seja testemunho da tua fidelidade. Hoje o Senhor te diz, o amor não acabou, apenas precisa de ar. Eu estou soprando vida sobre o que se calou. Estou curando o que o tempo feriu e reacendendo o que o medo apagou. Eu sou o Deus que restaura, o Deus que faz tudo novo. E o teu casamento será sinal da minha graça diante de muitos. Receba paz, perdão e recomeço.
Agora, agradeça em silêncio. Agradeça por tudo o que foi curado, por tudo o que ainda será transformado. A gratidão é o idioma do céu. E quem agradece abre espaço para o novo. Sinta o Espírito Santo te abraçando. Ele não apenas visitou o teu lar, ele decidiu habitar nele. Deus escolheu morar na tua história de amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa não é apenas uma frase, é uma profecia. Deus será o centro da tua casa. O amor de vocês será sustentado pela presença e cada desafio se tornará motivo de crescimento. Declare isso com fé. Senhor, habita no meu casamento, faz do nosso amor um reflexo do teu. Se esta oração falou ao teu coração, escreva nos comentários: Senhor, restaura o meu casamento. E compartilhe este vídeo com outro casal que precisa ser alcançado pela presença. Você pode ser o canal de milagre para outra família. Ore a palavra e viva a presença de Deus. Volte amanhã para mais um encontro de fé e renovo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele cubra o teu lar com amor, sabedoria e proteção. Que o Espírito Santo faça morada em cada ambiente da tua casa. E que a graça do Pai renove todos os dias o amor entre vocês. Em nome de Jesus, amém. Porque o que Deus uniu, ninguém separa. Ore, creia e permaneça. E